programa aqui pela Vale TV. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A entrevista a seguir é com um médico especialista em longevidade e qualidade de vida, o Dr. Leonardo Berlesi. Nós batemos um bate-papo aí que eu tenho certeza que vai te interessar bastante, então não saia daí. Então, doutor Leonardo, eu gostaria de começar aí o nosso bate-papo querendo saber como que a gente pode fazer para mudar a nossa alimentação, o nosso estilo de vida, porque acredito eu que as coisas, né, começam por aí, pela nossa mudança mesmo de estilo de vida, de olhar para a alimentação, para o alimento, né, para a comida de uma outra forma. Esse é o grande passo, tá? Hoje eu vejo, assim, na medicina que eu pratico, que às vezes eu passo mais do médico para o professor, né? A gente precisa tentar pegar o paciente e mostrar para ele que muitas coisas que ele fez durante toda a vida talvez esteja errada, né? E é muito difícil tu chegar e falar assim, olha, isso que tu fez a tua vida toda talvez te trouxe até aqui, né? Te trouxe uma doença, então a gente talvez tenha que refazer essa parte mental mesmo, né? Porque a gente tem uma ligação muito afetiva com a comida, né? Certo? Acho que é o grande, né? A gente lembra da casa do pãozinho, do cheiro da casa da avó, né? O bolinho da casa da mãe e o leitinho, toda aquela história que nos aconchega, né? A gente fica, tem gente que eu pergunto assim, olha, quem sabe vamos tirar o leite da manhã, vamos tirar o pão? Não, mas doutor, não tem como, eu preciso desse pãozinho, né? Então, a gente trabalhar essa questão, né, hoje a gente vê o aumento dos problemas de saúde, né, do aumento do sobrepeso e da obesidade, muito associado com esse estilo de alimentação, né, junto com o nosso sedentarismo, que também está, em grande parte, associado. Então, a questão é essa, é ser professor mesmo, né, essas plataformas que a gente conversa é muito boa, porque a gente tem um feedback muito bom dos pacientes, né, de que eles começam a fazer algumas mudanças com aquilo que um dia viu no teu Instagram, um dia viu no meu Instagram. Então, a gente trabalhar essa parte mental mesmo, né, mostrar que a gente não veio aqui para comer, na verdade, né, a Uhum. gente veio aí para outras coisas e a comida é uma forma que a gente tem de nutrir o nosso corpo, né? Não é só apenas dar caloria para ele vazia, né? Então, acho que essa é a grande questão aí que a gente precisa trabalhar. Sim, exatamente. E eu acredito muito nisso, que as coisas podem ser as mudanças, né? Nas pessoas podem ser aos poucos, por isso que trabalho muito com esse conteúdo voltado para a qualidade de vida, para a saúde, para o bem-estar, porque eu penso que um pouquinho que a gente faz, se a gente atingir uma pessoa, né? Conseguir fazer essa pessoa pensar sobre si mesma um pouquinho, já vai estar fazendo uma diferença, né? Eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente consegue, né, ajudar ou simplesmente esclarecer algumas coisas para as pessoas. E, doutora, exatamente essa relação com a comida, né, com o alimento, ela tem que mudar, porque tem que ser, eu acho que interno, né? Tem que ser uma vontade muito interna, porque a gente sabe que tudo envolve também, uma confraternização envolve comida, uma festa, tudo que a gente vai fazer quando a gente vai se reunir com as pessoas, quando a gente vai celebrar, muitas vezes essa questão alimentar que está ali no meio, né? Então, como que o senhor consegue fazer com que os seus pacientes consigam continuar uma vida, porque eu sei de muitas pessoas que deixam a parte social de lado quando pensam que precisam ou perder peso ou cuidar da alimentação, né? Como que elas podem conciliar isso? Como que é o seu trabalho em relação a isso, como que dizer um pouco o professor, né? Então, como que é? É um processo lento? É um processo que necessita de outras áreas da medicina também para ajudar? Hoje a gente vê que, assim, esse é um trabalho conjunto mesmo, é uma integrativa, né? A gente precisa que o paciente faça parte do nosso tratamento e a gente tem que, às vezes, dar responsabilidade para ele também dessa parte, né? Porque, às vezes, a gente isenta o paciente do projeto, né? Então, ele faz parte, é a principal, porque, às vezes, 99% do tempo ele está sozinho. Então, eu tenho que mostrar para ele o caminho e vai muito, a gente precisa pesar. Tem pacientes que às vezes precisam ser radical, eles gostam disso, ó, disser, não, eu vou tirar isso de vez. E tem aquele paciente que tu precisa ir com calma, né? Tu vai dando passinhos para ele
atingir, né? Então, essa é uma grande questão, e a maioria eu vejo que é assim, são poucos que têm essa questão assim, não, eu vou tirar tudo e tá resolvido. A maioria precisa de passos pequenos, né? A gente não pode dar um passo maior que a perna, né? Ó, não faço nenhuma atividade e vou começar 5 vezes na academia. Não vai acontecer, porque toda vez que tu não cumpre essa meta, tu te sente fracassado, e isso faz com que tu fique desestimulado, né? Então, a grande questão, às vezes, na alimentação, né, para essa parte social, a gente convida as pessoas para comer. É esse o grande projeto, né, do encontro. Então, eu falo para os pacientes assim, quanto mais vezes tu fizer certo no teu dia, na tua semana, né, a constância, a disciplina, ela vai te trazer liberdade. Então, Bom, se tu fizer toda vez na tua semana, comer bem, né, te alimentar com comida saudável, o final de semana, eu digo assim, às vezes a gente fala no final de semana como sendo assim, o final de semana está liberado. Eu digo, pois é, tem isso também, né? eu digo assim, não, ache aquele dia que tu acha importante tu sair da tua dieta. Não precisa ser o final de semana, às vezes pode ser na quarta-feira, né, que tu tem essa necessidade, ó, tem um encontro com os amigos, na quarta-feira eu vou sair, né, mas as pessoas, hoje a gente vê que elas fazem errado toda semana, e aí no final de semana elas erram mais, né, então a gente trabalhar dessa forma, então, com o nutricionista é muito importante, né? Ele trazer também, mostrar para o paciente, ó, essas comidas aqui a gente vai ter que trabalhar melhor elas. Às vezes, psicologia é muito importante. A gente trabalhar a cabeça da pessoa, mostrar para ela que, assim, será que tu quer realmente? Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo tirar o açúcar do café. Digo assim, será que tu não consegue ou tu não quer tirar o açúcar do café? Né? Então, é essa questão, porque não faz falta, né? Só que a gente está tão acostumado com alguns sabores, né? Tão viciado, que é difícil. É um processo demorado, às vezes, a gente precisa de tempo do paciente entender, então, que muito daquilo que eu prego hoje, né? Que eu faço, eu pratico em mim, né? E pratico na minha família, vamos dizer assim. Muitos não aderem, como faz parte, mas eu acho que é um trabalho de formiguinha, sabe? Às vezes é um paciente que capta, às vezes é um seguidor na internet que capta e começa uma mudança, né? Manda, ó, esses dias eu fiz um desafio de comer uma maçã por dia, né? Parece uma coisa tão banal, mas os pacientes mandando mensagem, ó, doutor, comecei a comer uma maçã por dia, né? Tirei o açúcar do cafezinho. Então, são pequenas coisinhas que, no final, ela impacta muito na saúde das pessoas, né? Então, hoje eu até recebi uma mensagem de uma paciente que falou que perdeu 5 quilos só tirando o pão da manhã, né? Imagino. Pô, é uma coisa tão pequena, né? Mas difícil de fazer, realmente. Mas eu acho E que esse é o caminho. podem realmente ter resultado, né? Tirando um refrigerante. E outra coisa que eu falo também, doutor, é exercício físico, né? Não precisa ir muito longe. Quem sabe até a esquina já resolva, se não é acostumado, subir pela escada mesmo do elevador. Coisas pequenas que acredito também tem um impacto bem positivo, né? Então, a atividade física ela é fundamental, né? A gente precisa. E hoje a gente não tem mais a desculpa do local, né? Qualquer local a gente pode fazer. Hoje, na internet, tem um monte de gente fazendo atividade física, mostrando como faz, né? Sem ter risco de lesão. Então, é a questão de começar. O nosso corpo foi feito, ele não foi feito para a gente ficar, assim, ele vai poupar energia sempre, se eu deixar ele, a ideia é poupar energia para quando eu precisar ele gastar. Então eu não posso ficar esperando que me nasça vontade, né? Hoje eu acordei com vontade de fazer atividade física. Não vai acontecer, né? É muito difícil. E depois que tu tem uma rotina, tu botou na tua rotina, é difícil, mas já está lá na rotina, então tu consegue, né? Então eu digo para a pessoa, uma vez na semana, diz assim, vou fazer uma caminhadinha de 20 minutos, né? E todo aquele dia eu vou caminhar 20 minutos. Depois que eu tiver isso na minha rotina, que fizer parte, que meu corpo sentir, quem sabe 2 vezes, né? E aos pouquinhos ir agregando, né, essa questão da atividade. Hoje a gente tem estudos mostrando, Andréia, que a mortalidade aumenta com quanto mais eu fico sentado, né? Então, por exemplo, as pessoas que ficam 10 horas sentado,
elas deveriam fazer 1 hora e meia de atividade física por dia, porque isso diminuiria a tua chance de ter algum problema de infarto, de AVC, né? E pessoas que ficam 14 horas sentadas, elas aumentam muito o risco delas de ter algum problema, né? Porque tu não está movimentando a circulação das pernas, tu não está fazendo o teu coração trabalhar. Então, essa questão de ter essa rotina é importantíssima, né? E começar devagar. Ache algum que tu goste de fazer e faça, Tem né? tanta Não coisa, gosto de nenhum, exato, não gosto de nenhum. Eu disse, bom, então tu vai achar um que goste menos, mas faz ele, né? boa. Então, Que é importante, não tem jeito, né? é. Eu queria ver contigo uma questão. Por exemplo, eu cuido da minha saúde, eu faço os meus exames periodicamente, tenho uma rotina, por exemplo, equilibrada, com exercícios físicos, uma alimentação ok. E o que que eu posso fazer além, né? Além disso, o que que é possível pela medicina para eu ter uma longevidade mais, né, com mais qualidade? Acho que essa é o que a gente busca, né? Eu quero viver até os 80, 90, 100, mas que eu chegue lá com autonomia, né? Que eu consiga resolver os meus problemas, que eu consiga não precisar depender de ninguém. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, o básico é esse, né? Eu preciso me alimentar bem, eu preciso ter minha atividade física, eu preciso gerenciar o estresse, né? Hoje, com a questão da pandemia, a gente vê muita gente ansiosa, muita gente com medo, né? E o nosso corpo, imagina, quando eu estou com estressado, eu aumento o cortisol, que é o hormônio do estresse, e a pessoa ela está sempre naquela situação de luta ou fuga, né? Ela vai lutar, o corpo vai chegar no momento que vai se estressar, não vai mais ter energia para tirar, a pessoa fica aquela pessoa que se arrastando, né? Porque esgotou, ó, eu não consigo manter esse nível de estresse, parece que eu estou sempre sob perigo. Então é muito importante, entra aí meditação, entra yoga, entra um monte de coisas aí que ajudam, né, nesse processo. O sono é fundamental, né? A gente precisa trabalhar. Natura Polpa, o melhor sabor do açaí. A distribuidora parceira oficial da indústria fruta brasileira no estado do Rio Grande do Sul. Cremes, gelatos, coberturas, complementos com sabor e qualidade. E também a linha zero açúcar. Mais informações no site naturapolpa.com.br ou pelo telefone 51 98931 2000. Que você fala da higiene do sono, né? Também queria entrar aí o que que seria a higiene do sono. E esse é o grande, assim, o nosso corpo ele tem o ciclo circadiano, né? A gente precisa entender, ele entende que o sol nasceu, eu preciso levantar, e quando o sol está se pondo, eu preciso procurar uma caverna, vamos dizer assim, para eu dormir, né? Para eu descansar, porque a gente não foi feito para a noite, o nosso olho não é adaptado muito bem à noite. Então, quando eu começo a chegar à noite, eu preciso trabalhar o meu corpo para ele entender que eu preciso relaxar, né? Eu não posso ficar muito exposto à luz, muito exposto à notícia ruim. Eu preciso programar ele, né? Então, um banho quente, um chá, né? A luz começar a ficar mais escurinha, pega um livro para ler, né? O ambiente do sono, um ambiente escuro, né? Para que não tenha nenhuma influência nisso. Então, trabalhar essas coisas. Hoje, Exatamente, o celular está sempre ali piscando do lado, e as sim. pessoas acham que os receptores não é só no olho, a pele tem receptor também de luz. Então, quer dizer, se o celular estiver tocando, eu posso estar com o olho fechado, a minha pele está recebendo essa luz, né? Então, a hora de dormir é modo avião, né? Claro, tem gente que precisa trabalhar à noite, então
a gente tem que trabalhar de uma forma diferente isso, né? A gente precisa entender, mas essa questão do sono é fundamental. E aí, o que eu posso mais fazer, né, para isso? Hoje, o que eu entendo, assim, a gente envelhece porque os nossos hormônios começam a cair. Essa é a ideia. Então, eu estou envelhecendo porque meus hormônios estão caindo, né? A gente vê um marco muito grande, principalmente na mulher, a menopausa, né? Ela aumenta o risco de infarto, ela começa a ter mais osteoporose, né? Porque os hormônios, simplesmente, ela tinha os hormônios circulando e eles caíram. O homem é um pouquinho mais diferente, ele não tem um marco, ele vai caindo devagarinho. Então, o que a gente precisa trabalhar? Suplementação, às vezes, é fundamental, né? Ver aquilo realmente, deixar os hormônios, deixar as vitaminas sempre no ideal. Não assim, eu não quero o normal, eu quero que elas fiquem no ideal, né? Porque o meu corpo vai funcionar da forma que eu queria que ele funcionasse lá com 25 anos, vamos dizer assim. Eu tendo 60, mas com a estrutura dos meus 25 internamente. Eu vou envelhecer? Todo mundo vai. Mas de uma forma mais branda, vamos dizer assim, num estado de conservação melhor. Eu gosto de pegar, tem um exemplo de 2 carros, né, de 1960, e o que muda às vezes, a imagem é legal, que é assim, é o estado de conservação, né? Um carro bem cuidado, foi trocado o óleo, manutenção, tudo certinho, e o outro enferrujado, né, que não teve todo esse cuidado. Então, a gente precisa trabalhar isso, deixar tudo, né? O nosso corpo ele vai sempre funcionar na lei do mínimo. Por exemplo, eu tenho 3 vitaminas que eu preciso para produzir alguma coisa. Eu posso ter todas lá, as 2 lá em cima. Se eu tiver uma aqui embaixo, ele vai se guiar por essa de baixo, né? E há Então, específico disso, assim, que não é o exame que a gente faz de rotina. Uma vez por ano eu faço uma bateria de exames. Não são esses exames. Tem outros mais específicos, no caso para a vitamina. assim, tem os básicos assim que a gente pode pedir a vitamina em si, né? Eu posso pedir vitamina B12, vitamina D, vitamina B9, vitamina B6, pedir as vitaminas, né? E aí a gente calcular conforme, ó, tá baixa, tá alta, né? Eu preciso regular. Então, nesses check-ups que eu digo normais, às vezes não vai por aí, né? O grande problema é o quê? Tu chega, às vezes, com um monte de queixa. Olha, doutor, eu tô com o cabelo caindo, tô com a pele seca, tô com a unha fraca, tô sem ânimo, né? A minha libido tá baixa, não tenho energia. Aí eu pego os exames e digo assim, teus exames estão todos normais, porque tá dentro do valor de referência. Isso é quase um crime, né, com o paciente. Se ele tá me falando tudo isso, né? E aí eu pegar uns exames, então hoje o mais importante, eu preciso ver o paciente, deixar o exame como sendo complementar, né? Então assim, o paciente me falou isso e o exame colaborou, maravilha, ótimo, vamos trabalhar em cima disso. Agora o paciente está dizendo isso e o exame está totalmente fora, eu vou no que o paciente está me dizendo. Então, às vezes é mais importante eu pegar a clínica do paciente, entender isso e trabalhar em cima disso, né? Mostrar para ele, ó, os teus exames, o valor de referência é estatístico. Eles pegam um monte de gente, calculam e aí colocam, ó, daqui a aqui é normal. Mas quer dizer assim, se eu tiver, por exemplo, vitamina B12, de 300 a 900, se eu tiver 301, é a mesma coisa que eu ter 800? Não é, né? Então, acho que a gente... Depende do estilo dessa pessoa, estilo de vida, até questão genética, enfim, várias Tudo coisas isso influencia. que fazem esse tratamento, né? Às vezes, a gente precisa dar um passo a mais, que tu faz, ó, o paciente está comendo bem, está dormindo bem, está fazendo atividade, está conseguindo com o estresse ficar normal, está suplementando e alguma coisa não está legal ainda. Então, a gente pode partir um passo a mais para um teste genético, né, um polimorfismo que tem nos genes, a gente pode partir para essa parte. Mas são poucos, né? Às vezes, a maioria, com mudança do estilo de vida, eles já conseguem ter uma qualidade de vida muito grande, né? Então, eu acredito muito nisso, eu vejo na prática, né, essa parte. Em relação aos hormônios, né? Como que é da mesma forma, não basta olhar só esses exames da rotina, tem que fazer outros tipos de exame e outra avaliação, outra interpretação disso?
Hoje, da forma que eu pratico, normalmente eu faço uma pré-consulta com o paciente, né, através de alguns questionários, e eu consigo ver mais ou menos. E aí a gente pede os exames, né, já abordando essa questão hormonal, porque é fundamental. Hoje a gente sabe que assim, a obesidade diminui o hormônio, né, os hormônios vão ficar menores. A gente está envelhecendo, hormônio cai, estresse, hormônio cai. Então a gente precisa ter isso, né? E pedir os exames hormonais, né, totais ali para a gente ver como é que está a testosterona, como é que está a progesterona, como é que está o estradiol, como é que está toda essa parte hormonal, porque elas fazem influência muito grande. Mas eu não posso ir direto num hormônio se o paciente está fazendo muita coisa errada, né? Está comendo mal, tá dormindo mal. Eu preciso trabalhar isso, porque senão é só um paliativo. Eu posso dar o hormônio e logo, logo vai parar de funcionar, porque eu estou consumindo, né? Eu não estou indo na causa. Eu acho que a grande questão é essa, a gente trabalhar a causa, né? Hoje na medicina tradicional, vamos dizer assim, o que a gente faz? Remedia, né? Tem um sintoma, tá com dor de cabeça, trato a dor de cabeça. Tô com dor no estômago, dou um remédio para dor no estômago. Mas eu não vou atrás, por que eu tô com uma gastrite, né? Por que eu tô com abaixo da libido, né? Então, o mais importante é eu ir nesse processo da origem, né? E no cerne ali da questão, porque se eu resolver ali, o resto vem naturalmente, né? Doutor, e essa questão dos hormônios sempre foi um tanto polêmica, assim, né? Para as mulheres, quando entravam na menopausa, existiam médicos que eram a favor, outros que não eram, e hoje também a gente tem linhas na medicina, tanto de endócrinos quanto de nutrólogos, que continuam a favor, né? E Uhum. outros que são completamente contra, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso em relação também à testosterona para as mulheres. Tá. Então, assim, o que acontece? Hoje a gente vê a ligação, né, dos hormônios, e eu aprendi na faculdade que, assim, hormônio causa câncer. Esse foi o que eu aprendi, e não se fala mais nisso. Acabou, né? É esse que a gente tem na mente, e a gente nem vai atrás, porque realmente, hormônio causa câncer, nem pensa nisso aí. E aí a gente começa, né? Eu comecei a procurar outras coisas, eu disse, não, peraí, quando é que a gente começa a ter câncer? Normalmente câncer de próstata, câncer de mama, normalmente é mais para frente, quando eu tô com meus hormônios caindo, né? Porque se a testosterona causasse câncer, jovem, estaria com câncer, várias pessoas com câncer de próstata, por exemplo, né? E aí os estudos vêm mostrando que, por exemplo, a testosterona é um protetor, né, contra o câncer de próstata. Tanto é que jovem não tem câncer de próstata. É lá o idoso que já não tem mais a quantidade ideal. Então, e quando eu falo hormônio bioidêntico, né? O nosso hormônio parecido com aquele que eu produzo. Os sintéticos são diferentes. Eles foram formulados de forma diferente, então eles correm-se o risco de ter algum problema maior. Então, hoje, como eu trabalho, é com hormônio bioidêntico, né? Eu não trabalho com hormônio sintético. Então, que nem, né, a pílula anticoncepcional é um exemplo, né, que a gente sabe. Em relação à testosterona para a mulher, tá? Ela é fundamental também para a mulher, né? A gente precisa ter níveis ideais de testosterona na mulher. O que acontece? A mulher perde, né, com o tempo, a produção ovariana também, começa a cair mais os seus hormônios, e aí começa com um monte de coisa. Você tem a ideia que o quê? Que a mulher, depois que ela passa da menopausa, ela não precisa mais ter libido, ela não precisa mais ter vida sexual, né? Porque quando tu perde todos os hormônios, que vontade tu vai ter? Nenhuma, né? Então é fundamental a gente manter os níveis hormonais da mulher dentro do normal, né? Dentro do que ela tinha antes. Então a testosterona entra aí como sendo um auxiliar muito grande, né? Mas tem o estradiol, tem o estriol, tem a progesterona, né? Que a gente vê que a progesterona ela é um relaxante, tá? Ela deixa a mulher mais calma, né? Então é muito importante. Então a mulher perde isso, começa sintomas depressivos, a gente vê muito depois também, né? E não tem idade,
né? A grande questão é assim, tá com sintoma, né? Tô com baixa libido, tô com algum sintoma que caracteriza isso, não interessa a idade. Eu preciso tratar o paciente, eu não posso ficar esperando, às vezes até mesmo o exame cair. Vamos dizer assim, no sangue não é a melhor opção de dosar os hormônios, tá? Porque a ação deles é dentro da célula. E eu não tenho como fazer isso, né? Como ver lá dentro da célula. Então, o sangue ele não é uma mais fiel, mas nos dá uma ideia também. Por isso que a gente tem que ir na clínica, né? Ver para o paciente como é que tu tá te sentindo. E aí a gente trabalhar em cima disso, né? Importante, muito esclarecedor isso, porque eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio e você me passa isso, você me passa isso, esse equilíbrio, né? E o que é necessário, porque senão a gente vê aqueles conflitos entre a própria classe, né? E acaba Exato. quem precisa entender, acaba não entendendo muito bem e acaba saindo mais prejudicado. Então, muito bom, muito esclarecedor, agradeço muito Obrigado. a entrevista e Eu que espero que agradeço. em breve a gente continue esse assunto aí, tá bem, doutor Leonardo? Tá ótimo, agradeço o convite, tá? Muito obrigado pela disposição aí. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição também. Ótimo, muito obrigada, até mais, então. Até mais, então. Boa noite. E o programa de hoje fica por aqui. Não esquece de ir lá nas minhas redes sociais e deixar os seus comentários, as suas dicas e sugestões. Te aguardo na semana que vem. Até lá!